Olá, muito bom dia, investidor. Seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com os destaques do mercado financeiro. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio, agora 10 horas e 16 minutos, e a gente tem um pregão com o derretimento das commodities. Tanto o minério quanto o petróleo caem fortemente nos mercados internacionais e esse é o principal tema do InfoMoney na Bolsa de hoje. A gente começa falando do minério, isso porque os contratos futuros negociados na bolsa chinesa de Dalian caíram 7,97% hoje. Esse tombo aí de quase 8%, assustando muitos investidores. O minério voltando, portanto, aos níveis de novembro de 2016, na mínima, portanto, em 5 meses. E aí, o que está por trás desta queda dos contratos futuros do minério? A gente tem, olha só, primeiro é a preocupação com a alta dos estoques lá na China. A gente tem um dado que os estoques atingiram 132.450.000 toneladas, isso em março. Esse é o maior nível desde 2004, que é desde quando se tem registro aí pelo levantamento da Steel Home. Ou seja, nessa série histórica a gente está no maior nível de estoques. E é aquela regra básica, oferta em alta, isso tende a derrubar os preços. Além disso, também saíram dados nesta quinta-feira do setor de serviços da China, o PMI, e aí ele foi o mais fraco em quase um ano. O PMI referente ao mês de abril, portanto, fortalecendo aqueles receios em relação à força da atividade econômica na China e aí da desaceleração da segunda maior economia do mundo. Então, isso está por trás desse tombo de 8% no minério de ferro. Quando a gente fala de petróleo, o dia também é de queda. Vamos dar uma olhada na cotação nesse momento. A gente tem, olha só, o barril tipo WTI está recuando 1,97%, negociado agora a 46 dólares e 88 centavos, e o tipo Brent cai 1,79%, negociado a 49 dólares e 88 centavos, portanto, perdendo o patamar dos 50 dólares que pelo menos o barril Brent estava sustentando nos últimos pregões. E aí a gente tem por trás disso a mesma lógica de oferta excessiva. Os estoques norte-americanos de petróleo, que foram conhecidos nesta quarta-feira, caíram menos que o esperado. A gente teve uma redução de 930 mil barris, mas a expectativa dos analistas era de uma queda de 2 milhões e 300 mil, ou seja, essa redução foi menos que a metade do que os analistas previam. Então a gente tem desse lado a oferta de petróleo por parte dos norte-americanos tentando anular os efeitos que a gente vem vendo do corte de produção feito pelo acordo da OPEP. Então a gente tem aí essa queda de braço e aí a produção norte-americana não para. E aí o que a gente vê também é o petróleo na mínima em 5 meses, também voltando para os patamares lá de novembro. E aí, segundo o portal CNBC, isso já sinaliza também na projeção de preço à frente da commodity. Gestores cortaram aí em 1/3 as posições que eles tinham apostando numa alta do petróleo nos próximos meses. E aí fica no radar a sinalização que a gente vai ver ainda em maio dos países produtores de petróleo, o cartel do petróleo, isso porque em maio vence o acordo que eles fizeram e aí eles podem renovar ou não. Esse preço atualmente, segundo os analistas, está embutido uma renovação desse contrato, ou seja, a tentativa de limitar a oferta. Se esse acordo não for renovado, a gente pode ver uma correção ainda mais forte nos preços do petróleo nos próximos meses. E agora a gente vem para o destaque doméstico. A gente teve a aprovação do texto base da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara nesta quarta-feira. Depois de muita confusão, a gente viu também o governo fazendo várias concessões ao longo das últimas semanas. A gente teve um placar aí de 23 votos a 14 favoráveis à aprovação da reforma. É uma vitória do governo, mas analistas fazem ponderações a respeito de como interpretar esses dados. Isso porque, olha só, esse placar não foi muito amplo. Ele representou 62% dos votos da comissão. E a gente lembra que como a proposta de reforma da Previdência, ela tramita como uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, o governo precisa de 3/5 dos votos no plenário, ou seja, 60%.
E aí a gente vê como o placar foi de 62, foi uma diferença muito pequena. E aí a sinalização tanto de deputados da base aliada do governo quanto de oposicionistas é que o Palácio do Planalto ainda não tem os votos necessários, os 308 deputados, para conseguir aprovar isso em plenário. E aí a LCA Consultores sinaliza aí 4 indicativos desse resultado de ontem que não são positivos para o governo, apesar dessa vitória. E aí um deles, além dessa questão do governo não ter os votos necessários, é que o governo precisou substituir 5 representantes de partidos que são da base governista e que estavam na comissão, mas queriam votar contra a reforma. Além disso, tem também uma articulação aí, isso liderado principalmente pelo ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, para a Câmara só aprovar a reforma, só levar a plenário a reforma da Previdência depois que o Senado aprovar a reforma trabalhista. E aí a LCA destaca que isso pode demorar bastante. Eles projetam aí cerca de 30 a 45 dias para a tramitação da reforma trabalhista, o que atrasaria, portanto, a aprovação da reforma da Previdência. E aí o que a LCA destaca também é que nesse prazo maior, isso daria mais margem para o governo ser pressionado por grupos de interesse, por categorias de trabalhadores, como de servidores públicos, por exemplo, e aí seria levado a fazer ainda mais concessões no projeto original, o que limitaria o efeito estrutural da reforma da Previdência para a questão fiscal do país no longo prazo. E agora, só um panorama das bolsas internacionais. A gente tem nesse momento, vamos dar uma olhada, as bolsas da Europa, elas operam no positivo e a gente está lá influenciado principalmente pela temporada de balanços. Já na Ásia, a gente teve a queda da bolsa da China, o índice Xangai, e aí a gente está falando também, voltando àquela tecla, de desaceleração da economia e preocupação em relação à regulação do setor financeiro por lá. E aí o índice Xangai está na mínima em 3 meses. Vamos dar uma olhada agora no Home Broker para a gente ver como que o mercado brasileiro está reagindo a todos esses indicadores que a gente tem na economia. E olha só, a gente tem o Ibovespa nesse momento recuando 0,63%, perdendo, portanto, o patamar dos 66 mil pontos. Agora a gente tem o Ibovespa com 65.674 pontos. Já os contratos futuros do dólar vencendo em junho, eles avançam aí 0,5% e romperam agora há pouco essa barreira dos R$ 3,20, R$ 3,202. E aí quando a gente olha aqui os contratos futuros dos juros, eles refletem exatamente essa dificuldade que o governo vai enfrentar na reforma da Previdência. A gente tem tanto os contratos curtos que vencem em janeiro de 2018, avançando aí quase 3 pontos base, a 9,44%, e os contratos longos vencendo em janeiro de 2021, avançando 2 pontos base, e aí a gente tem eles em 10%. Como a gente falou de derretimento de petróleo, tanto derretimento de minério de ferro também, vamos dar uma olhada nas ações das Blue Chips, Vale e Petrobras. Olha só, Vale 5 a gente cai agora 2,87% e o Petro 4 cai 2,40%, aí quase 2,5%. Portanto, um dia de perdas para as duas grandes ações, duas grandes empresas listadas na B3. Aí, além do destaque corporativo que a gente tem relacionado às commodities, a gente está na safra de balanços. Então, para você que acompanha, fique ligado nas empresas que divulgaram seus resultados referentes ao primeiro trimestre entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira. A gente tem, portanto, Ambev, Gerdau, Suzano, TOTUS, Profarma, o Banco ABC Brasil, a Arezzo e a Locamérica. Esses, portanto, foram os destaques do InfoMoney na Bolsa desta quinta-feira. Eu volto amanhã com mais destaques do mercado financeiro. Para você, bons negócios, bom pregão e até lá. Tchau!